Beleza. Quanto tempo os elétrons levam para ir da bateria de um carro até o motor de arranque? Bizarro, né? Suponha que a corrente é 300 amperes. Coisa pra caramba. Normalmente, quando vocês estiverem trabalhando com circuitinhos elétricos, a corrente vai ser na ordem de miliamperes. E que o fio de cobre que liga a bateria ao motor de arranque tem 0,85 metros de comprimento e uma seção reta de 0,21 centímetros ao quadrado. O número de portadores por unidade de volume é 8,49 vezes 10 na 28, se meus olhos estão colaborando comigo hoje. Ok. Bem, esse é um problema fácil, né? O que a gente está procurando aqui é o tempo, né? O tempo para que ocorra este fenômeno. Beleza? Então, quando a gente está levando em conta o tempo para que ocorra esse fenômeno, a gente está querendo que as cargas se movam numa determinada no caminho, né? Num determinado caminho. Então a gente tem um caminho para elas percorrerem. Isso lembra vocês um pouco de cinemática, né? Lá da Física 1, que é o que está acontecendo, na verdade. Beleza? As cargas elas saem do ponto aqui e elas vão até um outro ponto com uma determinada velocidade. Essa velocidade a gente chama de velocidade de deriva. É a velocidade com que as cargas se movem dentro do condutor onde elas estão se movendo. Ok? A velocidade de deriva. Essa velocidade ela é constante. Então, uma determinada porção de carga que está por aqui no circuito vai se mover com essa determinada velocidade, ela é constante, ou seja, a gente considera que não há aceleração ali dentro do circuito. Então, se não há aceleração e a corrente e a carga está se movendo, eu acredito que vocês lembram da equação do sorvete, né? S igual a S0 mais VT. Mas, aqui no nosso problema, nós temos o comprimento que ele vai se mover já, o comprimento da bateria até o motor de arranque, né? Um comprimento L. A bateria que tem o motor de arranque. Não vou desenhar isso porque eu com certeza não vou conseguir, mas a carga sai da bateria e vai para o motor de arranque. E ela passa por um determinado comprimento, que eu vou chamar de L. Ok? Então ela vai se mexer aí e ela vai se mover numa velocidade constante. Então eu acredito que todos vocês lembram como resolver problemas com velocidades constantes. Se não lembram, aí, sei lá, meio lamentável, mas é um dos problemas mais fáceis da física. Né? A gente tem velocidade constante, nós temos basicamente que a velocidade, né, é igual ao comprimento por onde ela se move, no caso L, pelo tempo, o tempo que eu estou procurando. Então está aqui o tempo. Né? Talvez seja bom indicar, né, deixar claro sempre que o problema está pedindo tempo. Muito bem. Então a gente pode isolar o tempo. Eu estou dando umas paradas bizarras assim durante a aula porque o pessoal está entrando, tá? Mas me desculpa. Então tá, a gente quer achar o tempo. Deixa eu dar uma arrumada aqui. Uma arrumada no Paint. Clássica. Beleza. Agora que nós sabemos que queremos o tempo, vamos isolá-lo. Vamos deixar sozinho o tempo do lado esquerdo do igual. Tempo é igual ao comprimento dividido pela velocidade de deriva, VD, velocidade de deriva, tá bom? Bem, se vocês forem no Halliday, vocês vão ver que a velocidade de deriva das cargas, ela obviamente está associada com elementos do circuito, como por exemplo a área por onde a carga se move. Né? Quanto maior o fio vai ter uma relação na velocidade, quanto mais fino o fio, outra relação. Também vai estar associado com a corrente elétrica, que nessa altura do campeonato eu acredito que vocês já devem saber o básico, mas se vocês não sabem, ou se não viram a aula também, corrente elétrica é carga em movimento, né? Corrente elétrica, o Izinho lá, vamos colocar
aqui do lado, né, como uma informação interessante, mais um tanto quanto simples, que a corrente elétrica, ela é igual a dQ dt. Provavelmente vocês lembram lá no terceirão, que a corrente era delta Q, delta T. Também pode ser aqui, mas como a gente sempre leva o conteúdo ao extremo, né, no caso, as situações infinitesimamente pequenas, então a gente trabalha com diferenciais aqui, tá? Corrente, variação da carga no tempo. Então, carga se movendo no tempo. Essa carga está variando porque ela estava num lugar e foi para outro. Então, dq dt. Ok? Beleza. Então, obviamente, a velocidade de deriva, a velocidade com que as cargas se movem, está associada com a corrente. Aí, se vocês forem no Halliday ou na aula, vocês vão ver que a velocidade de deriva, ela também é dada por corrente dividido pela área, pelo número de portadores de carga, no caso a gente está falando de elétrons, né? E pela carga do elétron. Claro, esses dois aqui não são tão intuitivos, mas existe toda uma física por trás disso. De toda forma, a velocidade de deriva é isso aqui. Bem, faz todo, na verdade, de certa forma, faz todo sentido que tenha carga elétrica aqui, uma vez que a gente está falando de corrente elétrica, né? Sendo velocidade metros por segundo, então, de alguma forma, a carga elétrica da unidade de ampere, que é coulomb por tempo, basicamente, coulomb por segundo, basicamente, tinha que cortar, né, de alguma forma. Então, ela corta com esse elemento de carga elétrica aqui na parte de baixo. Sendo assim, foco, queremos o tempo. Agora já temos uma expressão mais interessante que envolve mais informações que o enunciado nos deu. T igual a L dividido por isso aqui. Ok, bem, claro, a gente pode fazer aquela algebrinha para dar uma simplificada. Pode jogar essa parte de baixo da fração para cima, né? A velha história lá. A escadinha. Beleza. Bem, agora a gente já tem os elementos que o enunciado nos deu. Pois o enunciado nos deu que esse fio, ali, o fio de cobre, associado a essa ligação entre a bateria e o motor, tem 0,85 metros. Nós também temos a área, outra informação importante, aqui, ó, 0,21 centímetros quadrados. Claro, tem que passar para metros, né? É pegar isso aí e multiplicar por 10 na menos 4. Acho que é isso. Depois a gente tem mais o quê? Número de elétrons por unidade, né? Nós temos aqui uma quantidade bem grande de número de elétrons por unidade de volume, que é o Nzinho lá, né? Quando vocês estiverem estudando esse assunto, e na verdade a maioria dos assuntos da física é assim, quando aparece Nzinho, N minúsculo, é a quantidade de partículas do problema. Lá em gases ideais, por exemplo, a quantidade de mols, né? Aqui a quantidade de carga elétrica, de portadores de carga, dividido pelo volume, por onde estes elementos estão, né? Então aqui ele já nos deu este valor. A gente não precisa encontrar esse volume, já está aqui. Então o Nzinho, que é a quantidade de portadores de carga por volume, está aí. Muito bem. O que mais a gente tem na equação? Carga elétrica. Bem, carga de elétron, né? Todo mundo já sabe, 1,6 vezes 10 na menos 19. Não precisa nem estar no enunciado. E a corrente elétrica está aqui, 300 amperes. Então, a gente tem todas as informações que a gente precisa para resolver esse problemão. Vamos lá, então. T igual 0,85 vezes a área da seçãozinha aí, né? Que é
0,21 centímetros quadrados. Então, passar de centímetros quadrados para metros quadrados é 10 a menos 4. Então, é 0,21. Peraí, tá conta ali? É, isso. 0,21 vezes 10 a menos 4. Para dúvidas quanto a isso, façam a regra de 3 lá e obtenham de centímetros para metros e depois eleva ao quadrado dos dois lados. Agora, número de portadores, né? 8,49 vezes 10 a 28. É isso? Isso. 8,49 vezes 10 a 28, isso aí. Beleza, mas... E finalmente a carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Ah, meu Deus, tô parecendo aquelas letras horrorosas de escola, da prova de vocês às vezes. Deixa eu ver se o meu programa identifica isso aqui. Identificou, que maravilha. Bem, uma parte pelo menos. Agora vamos dividir aqui pelo que falta ainda, que é a corrente elétrica. 300 amperes. Beleza, agora tem que resolver essa conta aí. Então, bem, eu vou usar o meu programa, né? Que bate a foto da tela e depois todo aquele papo que eu já mandei para vocês. Vamos ver. Vocês, quando forem fazer essas contas, tomem o cuidado para fazer a parte mais simples primeiro, que é essa questão da notação científica, né? Junta 10 com 10. Não vai ficar jogando notação científica na calculadora. Vocês vão errar. Além de se cansar bastante. Então, primeiro resolvam as notações científicas lá, né? Bases iguais são dos expoentes, aquela velha história. E depois vocês se preocupam em fazer a multiplicação dos números. Estou arrumando aí nos números tudo. Agora sim, vou até bater uma foto para vocês concordarem comigo. Oh, meu Deus. Concordarem comigo que está tudo certo aqui. Ó. Beleza? Acho que é isso mesmo. O programa vai entender. Vou jogar no Wolfram agora. Vamos um pouco da gente. O Wolfram não entendeu o que eu quis dizer. Aí tu me quebra as pernas, né, meu querido? Como assim você não entendeu, cara? Às vezes o Wolfram não entende quando a gente tem notação científica. Daí tem que ficar colocando parênteses entre os 10. Tá? Dicas que eu vou dar para vocês aí que vai ser bem útil durante a graduação. Se o Wolfram não entender a conta de vocês, coloca o parênteses nas notações científicas. Provavelmente é esse o problema. Vamos ver se vai resolver dessa vez. Não entendeu ainda. Eita. Será que tá pegando? Eu fiz pela calculadora aqui, deu 808,24. 808,24? Não, 808? Vamos ver. Na hora que o meu querido Wolfram colaborar Acho que comigo. eu fiz alguma coisa errada. Olha, eu acho que tá na escala, tá? Não tem nada errado, não. Acho que tá na escala. Olha lá, Wolfram. Não faz feio comigo. Meu Deus, cara. Isso me deixa meio pistola às vezes. Porque eu uso isso o dia todo, cara. Fazendo minhas coisas aqui, e daí eu vou fazer com vocês e ele não funciona. Meu Deus, é sempre assim, cara. Fico abismado com isso. Então. E é só com a turma de vocês também. Muito louco. No médio isso funciona sempre. Parece que eu tô dando migué, mas não tô, eu juro pra vocês. Podem ver os vídeos das outras matérias. Viu? Ponto 6. Agora, a gente tem um monte de notação científica. Vou tentar reduzir essas notações científicas uma coisa só. Menos 28, menos 23, 10 na 5. Acho que
Agora foi. Notação científica às vezes buga o Wolfram, tadinho. Ó, tá aqui. Eu resolvi as notações científicas primeiro e coloquei elas para fora da fração. É a dica aí. Talvez se vocês fazerem isso ajude. Eu fiz com anotação na calculadora. Pois é. Toda vez que eu falo que o Wolfram é melhor que a calculadora, alguém me prova o contrário na turma de vocês. Mas ele é melhor, garanto, gente. Nossa, muito legal. Daí eu resolvi ali rapidinho as notações e cheguei em 808. Tu chegou quase na mesma, né? Exatamente a mesma coisa. Beleza. Então é isso aí. 808 segundos. Beleza. Beleza. Então, salvando aqui. Vamos para a próxima. Agora é um probleminha um pouco mais complicado. Este. Na figura, aí, uma corrente elétrica atravessa o tronco de cone circular reto. Então, normalmente, quando a gente vai resolver problemas de resistência, a gente está trabalhando com cilindro, ou algo do gênero. Aqui não é o caso. Aqui é um tronco. Então a gente percebe que, como qualquer tronco de cano, a área vai variar. Né? A área varia. Os valores de x vão passando e a área vai variando. Né? Se vocês pararem para pensar, que eu tenho, vamos dizer que aqui seja o meu zero aqui, da minha coordenada x, por exemplo. E aqui seja, sei lá, x igual a x1. Aqui é x0 e aqui é x1. A gente vê que a variação do x causa uma variação linear do raio do cone, né? Linear mesmo, tipo uma retinha. E para cá também, claro. Então, ao passo que eu vario x, eu vario o raio do meu cone. Então, existe uma relação clara aqui entre x e o raio do cone. Ok? Ele tem uma resistividade. Então, se vocês estão acompanhando as aulas ou ler o Halliday, resistividade é uma característica do material. O cobre tem um, sei lá, ferro tem outro, por aí vai. A gente tem o raio menor aqui com uma determinada medida e o raio maior com outra. E temos o comprimento L, que tem 1,94 centímetros. Ok? Então, a densidade de corrente é uniforme, isso vai ser importante na resolução do problema, uma vez que a gente vai ter que notar que existe uma densidade associada com o aumento do raio, diminuição do raio, né? Estou aumentando o raio, diminuindo o raio, a carga se mantém a mesma, a densidade muda, de certa forma. Ao longo de uma seção reta perpendicular ao eixo do objeto. Então, se a gente bater uma foto ou cortar com uma espada esse cone, a densidade ao longo da seção reta, ou seja, nessa foto dessa circunferência que tem do cone lateralmente, né, ela é uniforme. Então o problema pede qual é a resistência do objeto. Okay? A gente quer saber qual é a resistência desse tronquinho de cone aí. Então, bem, vamos indicar que a gente está procurando a resistência. Tá aí. Muito bem, só que para obter a resistência, a gente tem que usar alguns elementos importantes da elétrica e dos circuitos. Ok? Levar em conta alguns fatos, do tipo, essa resistência, como qualquer resistência de qualquer circuito, ela responde, na verdade, à lei de Ohm. A resistência é igual a voltagem, né, diferente potencial, por corrente. Só que eu não tenho
a diferença de potencial ainda. Não foi nada dito sobre isso. Nem corrente, né? Não tem nada. Beleza? Só que eu tenho informação suficiente para encontrar isso. Ok? Então vamos lá. A resistência de um objeto, como está citado nos livros e é, na verdade, algo bem prático, ela depende do objeto em si, ok? Não dos elementos do circuito do tipo, se eu aumentar ou diminuir a corrente do circuito vai mudar a resistência do meu resistor? Não, ok? Por exemplo, quando vocês vão numa loja para comprar um resistor para fazer um circuitinho, vocês vão fazer muito isso já que vocês são da engenharia, eu nunca lembro se vocês são da automação ou da informática. De toda forma, o vendedor vai vender um resistor com uma determinada resistência para vocês. Então, a resistência que o problema pede depende basicamente de características do meu resistor. Só que eu posso obter essas características por meio de simplificações que vão acontecer quando eu obtenho para este problema condições de diferença de potencial e corrente. Tá? Então, claro, a luz do conteúdo de circuitos de cargas em movimento corrente elétrica. Beleza? E de informações que foram citadas, por exemplo, que a densidade de corrente é constante. Então, se a densidade de corrente é constante, a gente pode anotar isso aqui, né? Densidade de corrente, na verdade ela não é constante, ela é uniforme, né? Ela varia uniformemente em x. É igual a corrente por área. Essa aqui é uma expressão que está lá no Rayleigh, né? Isso aqui é densidade de corrente. Então é sempre corrente por área. Ok? Área do quê? Área do meu cone. Área da seção reta do meu cone. E a seção reta do meu cone é um círculo. Então a área é πr quadrado. Ok? Muito bem. Ela é πr quadrado. Outra informação importante é que a gente está lidando com um resistor. Então, um objeto que tem resistividade. E das equações da resistividade, que associam resistividade com densidade de corrente, etc., a gente tem uma relação extremamente importante, que é essa aqui, ó. Campo elétrico igual a resistividade vezes densidade de corrente. Então, a gente tem uma relação interessante entre campo elétrico e densidade de corrente. Mas por que que isso é importante aqui? Uma vez que não fala nada de campo elétrico nesse problema. Realmente, a gente não vai usar o campo elétrico, vamos dizer assim, diretamente para nada, mas indiretamente sim. Uma vez que essa expressão aqui envolve diferença de potencial. Como vocês viram isso com muita propriedade para o assunto da última prova, existe uma relação entre campo elétrico e diferença de potencial. A diferença de potencial é a integral do campo elétrico na coordenada onde o campo elétrico varia. Então, se a gente tem o campo elétrico e integra ele na coordenada em que ele varia, a gente resolve o problema. A gente encontra a diferença de potencial, que é um dos elementos importantes para resolver a resistência. Ok? Então, vamos lá. Campo elétrico é igual a densidade, a resistividade do meu negocinho ali, meu tronquinho, vezes I, corrente elétrica, né, porque densidade de corrente é esse carinha aqui, dividido pela área. Só que a área aqui é πr quadrado. Ok? Beleza. E aí que entra o grande lance, então. Porque, bem, o campo elétrico ele vai fluir por aqui. Só que, uma vez que este tronco tem uma variação no raio, e o campo elétrico varia
no raio, percebam, né? O campo elétrico está dependendo diretamente do valor do raio desse tronco. E o campo elétrico flui nesse sentido. Então, uma relação mais interessante para eu conseguir eventualmente integrar, uma vez que, como vocês podem ver lá no resumo do Halliday, e a gente já conversou, o V, diferente de potencial, é a integral do campo elétrico numa determinada direção, e aqui, como eu estou tendo uma variação em x, vai ser no dx, né, como o meu campo elétrico ele flui no eixo x, vou ter que integrar em x, então será interessante se eu transformar esse R numa relação com x, que é aquilo justamente que a gente estava conversando no começo da aula, no começo desse exercício específico, que eu percebo uma relação linear aqui do raio deste carinha, né, uma vez que isso aqui é o raio, né, que é o raiozinho, com a variação do valor em x, certo? Quanto mais eu aumento o meu valor de x, considerando aqui que aqui é x igual a zero, por exemplo, quanto mais eu aumento o meu valor de x, maior o raio. Então eu vou conseguir escrever o raio em função de x, uma vez que eu sei qual é a variação de x, é L. O tamanho do tronco é L. Então eu consigo escrever o raio em função de x. Ok? Como é que eu vou fazer isso? Uma vez que eu percebo que isso é uma reta, né? Olhem só, isso aqui é uma reta. Uma reta com um determinado coeficiente angular. Aqui também. Ok? Uma reta. Então, eu consigo escrever a expressão dessa reta aqui, que vai ser, querendo ou não, o tamanho do meu raio em função de x, ou seja, quanto maior o valor de y aqui, né, que é b já. Esse é o valor do raio. O raio aqui é b, o raio aqui é a, olha só, o azinho aqui. Então o valor aqui é a. Ok? Então eu estou tendo uma variação do raio em função de x. Quando x é zero, o raio é a. Quando x é L, o raio é B. Ok? Então, com essas informações genéricas, já dá para encontrar a equação da nossa reta. Mas, de toda forma, eu vou escrever aqui. Percebemos que o raio do cônico varia linearmente, isso é importante, linearmente, com a variação em x. Ou seja, podemos obter uma expressão para o raio do cônico por meio da função afim. Se vocês não lembram o que é a função afim, é a equação da reta lá, y igual a x mais d. Mas aqui, o meu y é o próprio raio. O tamanho do raio é o y, que vai ser igual a um... eu não vou chamar de ax, porque já tem a, né, e ax mais b, eu não vou chamar de ax mais b, porque o a e o b já foi utilizado pelo Halliday como o tamanho do raio aqui. Então eu vou chamar de C1 e C2. Ok? Então tá aí. Agora a gente tem que fazer aquela velha história que a gente fez o ensino médio todo para encontrar a equação da reta. O que define a equação da reta é um C1 e C2. Muda de uma reta para outra, é só isso. Então, como é que a gente encontra os valores de C1 e C2? Jogando pontos dessa reta na equação. Então, eu vou ter duas equações, com dois pontos, enquanto o valor de C1 e C2. Aquela velha técnica lá do primeiro ano do ensino médio. Então, quais são os dois pontos que eu tenho aqui? Né? Eu tenho, para x igual a zero aqui, o R igual a A, e para x igual a L, o R igual a B.
Aqui é x igual a L. Aqui o R é B. Então, vamos colocar essas informações aí. Bem, é A igual a C1 mais C2 vezes 0. E B é igual a C1 mais C2 vezes L. Então, daqui, eu já encontro que C1 é A. Bem, se C1 é A, então eu posso aplicar isso nessa equação e daqui eu tiro o seguinte, que B é igual a A mais C2 vezes L. Então eu vou encontrar o coeficiente angular, que eu estou chamando de C2 aqui. O coeficiente angular vai ser simplesmente o que já era esperado que seria, né? B menos A sobre L. Ou seja, delta Y sobre delta X. Que nem o professor ensinava lá na escola. O coeficiente angular é delta Y sobre delta X. Esse é o nosso delta Y, esse é o nosso delta X. Então, a gente encontra a nossa equação para o raio, que é simplesmente A mais B menos A sobre L, desculpem a letra, tá, pessoal? Vezes X. Show. Show. Vamos lá, vamos continuar aí. Uma respirada. E continuando. Bem, agora que a gente tem a expressão do raio em função de x, veja, eu encontrei uma expressão que me dá o raio em termos do valor de x que eu tenho para o meu problema. Eu posso reescrever o campo elétrico em função da coordenada que eu preciso integrar para encontrar a diferença de potencial. Porque a diferença de potencial da equação da lei de Ohm, ela é, como o próprio nome diz, né, a diferença do potencial elétrico dessa posição para essa posição. E o que muda da primeira posição roxa para a segunda posição roxa? O comprimento em x. Então eu tenho que integrar nesse comprimento para encontrar a diferença de potencial. Por isso que eu tive que encontrar o campo elétrico em função de x. Aí é motivação disso, tá, pessoal? Essa motivação é mega importante. Então, agora, em vez de escrever o campo elétrico em função de R, eu vou escrever em função de x. Logo, podemos escrever o campo elétrico em função de x para poder achar o potencial elétrico. Então, em vez do R quadrado aqui, o que eu vou fazer? Apagar ele. E vou colocar essa expressão ao quadrado. Beleza? Beleza. Ok. Então, agora a gente tem uma expressão para o campo elétrico. E a gente pode integrar e encontrar a diferença de potencial, que já é um grande passo para encontrar a resistência. É o que o problema está pedindo. Então, a gente sabe, né, que a diferença de potencial é igual a menos a integral do campo elétrico no intervalo onde a gente está buscando essa diferença de potencial, ou seja, de 0 a L. Que é a diferença daqui para cá. É aqui neste intervalo de espaço que a gente tem resistência, porque é nesse intervalo de espaço que existe o nosso resistor, nosso conezinho. Então, nós queremos integrar nessa região. De tal forma que nós vamos fazer a nossa integralzinha agora com um pouco
pouco mais de detalhe. Vamos fazer o seguinte. Eu vou reescrever, na verdade. Eu vou reescrever e eu vou reescrever com um detalhe também. Vou colocar as constantes para fora já dela. Então a gente tem constantes aqui, né? Densidade, a resistividade ela é constante, porque ela depende do material. Π é uma constante, né? E a corrente elétrica ela é constante também. A corrente elétrica ela não varia de uma posição de x para outra, ela é a mesma. Como a gente conversou no outro problema, a velocidade de deriva ela é constante, então a corrente ela não vai mudar de um ponto para o outro. Beleza? Então agora a gente vai passar tudo isso para fora da integral. Então em x, todos esses elementos que eu acabei de falar são constantes. E vai sobrar aqui unicamente a corrente elétrica, o R aqui. Meu Deus. Só que eu vou trocar o sinal aqui. A gente pode passar tudo que está embaixo para cima, trocando o sinal do expoente, né? Então agora a gente tem que integrar esse bichinho aí. E não tem nada demais integrar um carinha desse, né? Eu sei qual é a integral de u elevado a menos 2, né? A integral de u elevado a menos 2, a integral de qualquer coisa, na verdade, né? Qualquer monômio, né? Certo? Claro, du aqui, né? Depois de fazer a... Nossa, o que eu tô fazendo aqui? Aqui eu viajei, nossa, aqui eu viajei hard. Desculpa aí, galera, isso deve ter sido horroroso na cabeça de vocês. N mais 1 dividido por N mais 1. Ok? Bem, eu não sei o quão bem vocês estão em cálculo, então eu vou fazer aqui o passo a passo, tá? Vou chamar que tudo que está ali dentro ali é U, tá bom? Tudo que está aqui dentro aqui é U. Então, o du é igual a b menos al dx. É como se eu derivasse dos dois lados aqui. Okay? Agora, bem, o que eu tenho na minha integral é dx, né? Então, eu vou deixar dx sozinho. Então, tudo que está multiplicando dx vai para o outro lado dividindo. Então, dx é igual ao inverso aqui, né? Já que foi dividindo, eu posso dizer que é L b menos a du. Ok? Então, agora eu posso fazer essa substituição no integral. Então, é V... Vamos deixar por hora sem o check lá, o limitante. Então, vai ficar V igual menos I, rho, pi. Fazer a integral sem limitantes, para eu não me preocupar por hora com essa nova variável u que eu criei. Daí vai ficar u elevado a menos 2, né? du com o detalhe, né? O meu du não vem sozinho, vem com todos aqueles monstrinhos ali. Deixa eu aumentar mais a distância aqui. Beleza? Então, na hora que eu integro, vou copiar tudo isso. Nossa, que alegria poder fazer isso. Copiar tudo isso aqui. Agora vai ficar u elevado a menos 1, u elevado a menos 2 mais 1, dividido por menos 2 mais 1. Então, u elevado a menos 1 sobre menos 1. Bem, esse menos 1 aqui embaixo vai simplesmente cortar esse sinal. E, finalmente, tem que aumentar muito aqui. Finalmente não, porque ainda tem muita coisa aqui. Mas, finalmente, na parte da integral, nós vamos ter tudo isso. E u elevado a menos 1. Só que o que é u, né?
U, como eu defini há pouco, era isto. Isso elevado a menos 1, cara. Encontramos a diferença de potencial. E é muito interessante que a diferença de potencial, ela dependa da corrente, né? Porque, se vocês lembrarem da lei de Ohm, a lei de Ohm é resistência igual a V sobre I. Então, vai naturalmente cortar as correntes. Claro, dá para dar uma boa simplificada aqui nisso, tá? Vamos simplificar. Vai ficar... Bem, vai ficar V igual. Faz a mesma coisa de sempre. Nossa, que horroroso. LB menos A. Agora, a gente tem que levar em conta que o U, eu acabei não colocando isso, né, que não deu espaço na real, mas o U, ele tem os seus limitantes, lembra que vai de 0 a L. Então agora a gente tem que colocar esses limitantes. No lugar de x vai L, depois menos 0. Então a parte do menos 0 a gente ignora, né? Então agora vai ficar... Bem, ignorar... É, não dá para dizer que a gente vai ignorar, porque esse azinho vai sumir, né? Ele não está sendo multiplicado pelo x. Então vai ficar a menos a que vai sumir esse azinho. Então vai sobrar simplesmente o... eu acho que vocês notaram isso, é bem simples de notar, né? Vai ficar simplesmente b menos a L sobre L. Olha só que coisa boa. Vai cortar os L. Legal, né? Agora, o que mais vai acontecer aqui? Vamos lá. Esses L's cortam, isso aí. Então, tem um detalhe, né? Eu me esqueci de uma coisa. Tudo isso aqui está elevado a menos 1, beleza? Quase me esquecendo de um detalhe mega importante. Da integral aqui, esse menos 1zinho. Na hora que a gente integrou o elevado a menos 2, ficou o elevado a menos 1. Então, resolvendo a parte ali de dentro, vai ficar dessa forma. Esses bichinhos aqui, simplificando a fração, fica desse jeito. Então, continha de fração, né, galerinha? Menos A. Agora, isso aqui, vocês vão resolver esse tipo de coisa com bastante frequência daqui para frente, uma vez que a gente vai fazer bastante continhas de resistores paralelos, ok? Resistores paralelos, eles têm um formato de soma desse jeito aqui. Então, eu já vou falar para vocês um jeito rápido de resolver duas frações dessa forma aqui, que é o seguinte. Vocês podem simplesmente colocar B menos A. Isso, multiplico de baixo, exatamente. Multiplico embaixo, em cima troca o sinal. Né? Normalmente, quando é resistores, a gente soma, né? A menos que, como um problema que eu resolvi esses dias, o resistor, ele... tu arranque resistores do circuito, né? Mas, no geral, então, soma em cima, multiplicação embaixo. Beleza? E daí disso, legal, que vai cortar de novo, olha só que maravilha. E vai sobrar simplesmente V igual a I, Rho, L, Pi, AB. Essa é a diferença de potencial. Só que a gente está procurando a resistência. Meu Deus, eu não acredito que não vai dar espaço no Paint. Ai, ai, ai. Bem, a resistência é igual a V sobre I. Então, a resistência vai ser simplesmente ρL
πAB, porque a corrente se corta. E daí, se a gente substituir os valores, né? Olha só que maravilha. Tudo tem no enunciado. 731, se vocês voltarem lá, né? 731. A gente tem o valor do A, tem o valor do B e tem o valor do π. E do L também, que é, cadê o L? 1,94 aqui. Beleza? Então é só fazer essas substituições, que são os elementos que a gente tem aqui, né? Então, 1,94. Dessa vez eu não vou fazer, porque eu nunca sei quem é o aluno que me trola resolvendo antes na calculadora. Então, você que resolva aí, tá? Eu não vou tentar resolver isso no Wolfram dessa vez, que é só matemática. Daí é π aqui, que multiplica 2 vezes 10 na menos 3, e, que é o A, né? E o B é o quê mesmo? É 2,3 vezes 10 na menos 3. Foi mais para cima. Beleza. Vou tentar resolver isso. Mas não vai dar certo. Estou com esperança que vai dar certo isso hoje. Mas estou tentando. De toda forma, não vai dar nem para aparecer, porque não tem mais espaço no pátio. Mas está saindo aqui, só um segundo. Eu acho que ele entendeu. Dá 981,32 quiloohms. O louco, se foi rápido, hein? Deu quanto? 981? 981,32 quiloohms. 1,32 quiloohms. O Wolfram não entendeu direito. Beleza. Pô, mas você fez essa conta muito rápido. Como é que você conseguiu? Calculadora? Poxa, essa tua calculadora é top, hein? Fácil. Beleza, então. Bem, vamos ver se uma hora eu chego nisso aqui. Tá, até aqui tá certo. Ali. Não dá pra entender porque ela não tá compreendendo essa conta. Tá fazendo uma multiplicação esquisita aqui. Completamente esquisita. Eu não tô pedindo pra ele fazer. Ai, vou tentar corrigir. Olha só como ele tá fazendo a conta aqui. Isso aqui não tá certo, com certeza. Vou mostrar pra vocês. É isso. Não tá certo isso, não. Nem a parte de baixo ali que tá jogando pra cima. Vacilão. Bem, vou tirar essas notações científicas aqui. Vai ficar 10 na menos 6. Então vai para cima 10 na 6. 10 na 6. 10 na menos 2 tá 10 na 4. Eu acho que ele vai entender com menos notações científicas. Não entendeu, tá doido? Sei lá, ele por algum motivo tá entendendo errado o número de baixo ali, tá pensando que de alguma forma tá multiplicando. Talvez se eu colocar um colchete aqui, ele vai entender. Técnicas do matemático. Faz a conta de cima, daí depois você divide pela conta de baixo, será que não dá certo? Era a questão do colchete. Isso é importante para vocês quando vocês for programar aí. Não sei se no IFC vocês aprendem matemática em algum lugar, mas a linguagem do Wolfram é matemática. E às vezes você tem que colocar mais divisões entre os passos para ele conseguir resolver. Bem, de toda forma, está aqui. A gente bateu o resultado, né? 981 vezes 10 a 5. Sim. Beleza? Então é isso, galera. Pontinha aí, barra pesada.
mas que eu gosto muito dela, uma vez que ela me ajudou a dar aula para vocês. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Por hoje é isso, tá? No decorrer da semana que vem vai ter mais videoaulas. E, novamente, na sexta-feira a gente vai ter um outro encontrinho, dessa vez para tentar resolver um circuito. E vai ser um circuito de 2 malhas. E a gente vai ter que aprender a resolver circuitos com várias malhas, né? Encontrando diferentes correntes dos dois lados do circuito, utilizando a lei dos nós e a lei das malhas, que fazem parte das leis de Kirchhoff. Professor, Oi, a gente diga. vai aprender Kirchhoff aqui? Sim, vai ser o assunto já da próxima aula. Tristeza. É legal, você vai ver que tem todo um algoritmo ali para resolver. Uma vez que tu decora o algoritmo, tu vai Ah, eu se não dar ciência. gostava, não. Mas é chato mesmo. Na verdade, eu não gosto até hoje. Eu não gosto principalmente da parte de ficar simplificando o circuito, né? Encontrando as resistências equivalentes, etc. Mas entre encontrar a resistência equivalente de um circuito grandão, cheio de coisas triangulares e tal, e encontrar as correntes na lei das malhas, eu tenho certeza que tu vai concordar comigo depois de um tempo que resolver a lei das malhas é melhor do que ficar fazendo resistência em paralelo para sempre. Vai por mim. Professor, Tá bom, galera? professor, Oi, diga. o senhor vai chegar a dar alguma coisa sobre Norton e TVNAN? Não, não, isso aí já é mais a parte de eletrotécnica, tá? Eu Tá. nem domino esse Eu assunto, não vou prestar aqui. Tá, beleza. beleza? Então é isso aí, galera. Então desejo aí um bom fim de semana para Professor, vocês. Eu diga, manda. com relação à física experimental, eu posso mandar o tema até amanhã? Como você preferir. Como você preferir. Eu estou gostando bastante das tarefinhas, dos experimentos de vocês aí que tá fazendo, os vídeos, tá show de bola. Tá bom, galera? Então é isso aí. Qualquer coisa, estou no e-mail sempre aí. Só pedir. Qualquer coisa, só chamar. Valeu aí. Até a Boa noite para próxima, bom fim de todos. semana. Valeu, Lucas. Valeu. Boa noite, galerinha.